Fala monstro, fala monstra. Falar um pouquinho de Palmeiras, falar do jogo de hoje. Perdemos. Sei que é chato, mas antes disso, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, tá? Entra aí no nosso canal, tá bom? Pra dar aquela ajudada. E é isso aí. Bom, vou dividir o vídeo em duas partes, tá? Vou falar um pouco sobre o jogo e vou falar um pouco sobre a situação do Palmeiras, tá? Primeiramente sobre o jogo, achei que o Palmeiras jogou muito bem, tá? Acima das expectativas, pensando que é o segundo jogo do time titular do Palmeiras. O Palmeiras estava parado há muito tempo, tá? Então é o segundo jogo que o Palmeiras fez. Eu achei que o Palmeiras assim jogou uma partida assim em alto nível, tá? Quem não torcia tanto pro Palmeiras como para Flamengo e assistiu o jogo, acho que curtiu muito, tá? Curtiu muito mesmo. Levando em conta que o Palmeiras estava parado há muito tempo, que jogou às 11 horas no sol de rachar lá em Brasília, tá? Que jogou sem centroavante e jogou contra o Flamengo, que é uma equipe muito boa, que pra mim tem um melhor elenco hoje do Brasil, o Flamengo, com os melhores jogadores. Achei que o Palmeiras assim, jogou muito, muito bem mesmo, tá? Bom, vendo o que a imprensa estava dizendo antes do jogo, né? Dizendo, teve um aí que falou que o Flamengo ia passar o carro, que a torcida palmeirense entender que se o Flamengo, que não era difícil o Flamengo passar o carro no Palmeiras. Tipo assim, é realmente assim, não entender de futebol, não entender os dois momentos das duas equipes, tá? Não entender futebol. E assim, querer enaltecer só um lado e o outro não, cara, porque você acompanhar o Flamengo hoje, assim, o Flamengo tem o melhor time, mas ainda não joga aquele futebol do Jorge Jesus. Aquele sim era o potencial máximo daquela equipe. E hoje o Flamengo não está jogando o seu potencial máximo, tá? E eu acho que quem é flamenguista mesmo sabe disso, cara. E aí você vê a imprensa falando, não, o Flamengo, porque venceu o poderosíssimo Madureira, o Flamengo tá voando. Cara, não tá voando. O Flamengo pode jogar muito mais, mas o Palmeiras assim mostrou assim uma força. O Palmeiras está com uma força assim mental muito grande, tá? Principalmente em jogos mata-matas, tá? Principalmente em jogos mata-matas, assim, eu sinto o Palmeiras do Abel assim muito forte, tá? Falando um pouco do jogo assim de alguns jogadores, assim, eu gostei muito da atuação do Rony, tá? Tô achando que assim, parece que quanto menos ele toca na bola, parece que ele joga mais, assim, jogou muita vontade, tá ganhando, trombando com o zagueiro, fazendo um jogo assim com muita vontade mesmo, tá? Então eu gostei muito do jogo do Rony hoje, sofreu o pênalti, tá? Rafael Veiga, não preciso nem falar, fez os dois gols. Rafael Veiga assim lembra muito o futebol do Alex, muito futebol do Alex, tá? Que alguns jogos ele some, outros jogos ele aparece e faz assim grandes jogos, tá? Como a final da Copa do Brasil, os dois jogos eu achei que ele jogou muito. E hoje ele jogou muito bem também, cara. É um jogador assim que chama responsabilidade, chega a pênalti, ele pede pra bater. É um jogador que eu gosto muito. Às vezes a gente fica nervoso que algumas horas do jogo parece que ele some, desaparece, mas é um jogador assim que eu gosto muito, tá? O restante do time, assim, pra mim jogou bem. O Wesley pra mim jogou um pouquinho abaixo, tá? Tomou algumas decisões erradas, tá? A parte da imprensa tava falando que o Palmeiras ia jogar só no contra-ataque, não foi isso. O Palmeiras, várias partes do jogo, propôs o jogo, jogou assim muito de igual para igual com o Flamengo, tá? Foi assim, um jogo que eu esperava que ia ser assim, um jogo de um gol e as duas equipes não arriscando muito, foi ao contrário. As duas equipes arriscaram, teve chance para os dois lados. O Palmeiras teve várias chances de empatar o jogo, empatou, depois teve chance de virar o jogo. O Flamengo também teve chance de ampliar o placar, enfim, foi um jogaço, tá? Fazia tempo que a gente não via no futebol brasileiro os dois jogos e mostra o que essas duas equipes tendem a fazer esse ano, tá? Provavelmente é eles que vão brigar aí pelos títulos se tudo ocorrer dessa forma. O Palmeiras, falando então do jogo, né? Eu vi que algumas pessoas, assim, o Abel começou com um meio campo que não era o desejo de boa parte da torcida, tá? Que era Felipe Melo e Zé Rafael, principalmente o Zé Rafael, a torcida não queria, tá? Eu acho que esses dois jogadores não comprometeram no primeiro tempo,
tá? Eu acho que a virada do Flamengo não ocorreu devido a essa escalação do Abel. Eu entendo que o Abel, ele conhece o time, tá? Ele sabe o jeito que o Palmeiras joga, e sabe as dificuldades do Palmeiras, sabia que estaria um sol muito forte lá em Brasília, que não daria para o Palmeiras ficar naquela correria como ele estava voltando agora. E na minha opinião, acho que ele pensou que no segundo tempo ele colocaria os moleques mais novos, tá? Para estar dando uma dinâmica maior no jogo, e foi isso que aconteceu. Com a entrada do Danilo e do Menino, o Palmeiras teve uma dinâmica melhor no jogo. O Felipe Melo é um cara que ele ganha muita dividida, além do passe que ele tem, mas eu acho que ele é um cara que ganha muita dividida. Apesar que quando ele está um pouco sem ritmo de jogo, como aparente está, ele deixa o meio campo muito aberto, tá? Mas ele ganha muita dividida. E o Zé Rafael é um cara que ele aparece muito pouco no jogo, talvez seja isso que a torcida critica tanto, mas é um cara que tem uma marcação muito forte no meio de campo. Lembrando que o Palmeiras não tem volante marcador, tá? Acho que o volante mais marcador que o Palmeiras tem ali talvez seja o Danilo, tá? Se eu não estiver falando bobagem. Mas eu acho que o Palmeiras não tem volante marcador, então ele colocou ali o Zé Rafael para tá segurando. Achei que no segundo tempo, falando por parte do Flamengo, o Rogério Ceni mexeu errado, tá? Tirou o Diego, que estava fazendo uma boa partida. E alguns jogadores do Flamengo, na minha concepção, pediram para sair faltando 5 minutos de jogo, provavelmente para não bater o pênalti, estavam sentindo, porque faltando 5 minutos de jogo você não pode pedir para sair. Mas enfim, né? Bom, falando do jogo, os dois times, assim, foi de parabéns, foi um jogaço, tá? Agora falando do que aconteceu no jogo, nos pênaltis, né? Falando do jogador que a torcida escolheu, né? Não a torcida escolheu, né? Cara, o Luan, infelizmente, ele não queria estar falando isso, mas ele precisa se ajudar, cara. A real é essa, tá? Realmente ele falhou, tá? No primeiro gol eu achei que ele falhou, tá? Por mais que ele tenha pedido uma falta ali, cara, é jogo de final, cara. Parece que as coisas só acontecem com ele, cara. Infelizmente. Parece que o cara tem toda vez em jogo decisivo acontece isso com ele, cara. E depois de tudo, o pênalti que ia consagrar o título, ele pediu pra bater, ou mandar ele bater, enfim. Cara, ele já sabe, parece que tem jogador que você já sabe que vai errar, cara. O Luan e o Mike. Quando correram pra bola, assim, você já sente, você já sabe que o cara vai errar o pênalti. Então pra que o cara se desgasta, velho? Pedindo pra bater o pênalti? Ou alguém pediu e fala, cara, eu não tô... Manda outro, cara, troca. Porque, meu Deus, o cara já tá desgastado. Aí ele pede pra bater o pênalti. A mesma coisa aconteceu com o Egídio. O Mike bateu o pênalti igualzinho do Egídio, cara. É outro jogador, assim, que tá desgastado. Pra que... O Mike, ele não tem culpa, porque era alternado. Então, enfim. Mas o Luan, cara, pedia pra outro...